Energéticos, a primeira pergunta que eu lhes faço hoje é: como o Brasil chegou a esse nível de tensão que nós estamos há 12 dias das eleições de 2 de outubro? Como nós chegamos a isso? Um povo tão cristão, tão ordeiro, tão pacífico, aparentemente tão educado. Como nós chegamos a isso? Mas sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Likes, comentários, inscrições, acionamentos de sininho também serão bem-vindos para incrementar o nosso trabalho aqui do canal. A segunda pergunta que eu faço para os energéticos é: como um país com tanto petróleo, pode ter também tensão nos preços dos combustíveis, que hoje estão servindo como moeda de troca nas eleições. Parece até uma piada, né? É muito engraçado, o Lula sobe nas pesquisas, o combustível desce. Provavelmente, se tivesse mais tempo para que a gente chegasse até as eleições, agora no dia 2 de outubro, quem sabe a gente não teria distribuição de combustível nos postos. Pensou? A política é fazer o brasileiro ter combustível gratuito. Por outro lado, vocês sabiam da existência de outro pré-sal que não seja esse pré-sal conhecido aí do Espírito Santo até Santa Catarina, na costa brasileira, onde nós exploramos petróleo a 7.000 metros de profundidade na camada do pré-sal? Vocês sabiam que existem outros? Pré-sal é aquela camada de rocha que fica abaixo da camada do sal no fundo do oceano. A Petrobras fura, passa o sal e chega no pré-sal, onde tira, explora petróleo a profundidade de até 7.000 metros. Pois é, nós temos petróleo no norte, pré-sal no norte, a uma profundidade muito menor. Esse tipo de notícia não sai na grande imprensa com alarde? E eu pergunto, deveria sair, já que o mundo depende tanto de petróleo, e no Brasil está se descobrindo petróleo, tem tecnologia de ponta. Cria tecnologia para a extração de petróleo a grandes profundidades. Nós estamos falando de um recurso energético não renovável, é finito. Nós estamos falando do petróleo. E o Brasil tem lá na costa do Amapá. Interessante, é um pré-sal. Estava prevista a exploração, o início, aliás, da exploração, agora, para esse semestre. Mas, além desse fato de termos a indicação de que esse pré-sal lá na costa do norte, não é só no Amapá, mas nós temos um projeto, pré-sal do Amapá, previsto para exploração ser iniciada agora nesse semestre. Mas as curiosidades são essas. Primeiro, por que não dá um alarde enorme, já que é um bem tão precioso para o mundo de hoje? Apesar de ser uma matriz suja, né? A matriz suja mundial, mas infelizmente nós dependemos disso. Grandes fortunas são feitas com petróleo, as nações se movem com petróleo, sua frota terrestre, marítima, aérea, ferroviária,
se move com petróleo. E a imprensa não fala nada. Vamos a outras curiosidades. A British Petroleum, aqui no Brasil conhecida apenas como BP, que é uma forma até de disfarçar, porque ela é britânica. E a Total, que é francesa, olha só, um nome Total para nós é um nome brasileiro, um nome português, em português. Essas petroleiras abandonaram o projeto de explorar petróleo na foz do Amazonas e deixaram por conta da Petrobras, que vai buscar sozinha, então, o que pode ser uma das maiores descobertas no Brasil após o pré-sal conhecido, que é aquele que eu já falei para vocês, o pré-sal que é delimitado ali entre a costa do Espírito Santo até a costa de Santa Catarina. Esse projeto que a Petrobras está abraçando sozinha depois do abandono da BP e da Total, da British Petroleum e Total, a BP e Total, ela abraçou sozinha esse projeto chamado de Amapá Águas Profundas. E, como eu falei, a expectativa é perfurar o primeiro poço na região norte do país nesse semestre. Interessante é o seguinte, a Petrobras ela está se preparando para levar adiante esse projeto, e agora sozinha, desde o ano passado. E ela tem um precedente, aí que entra a curiosidade, ela tem um precedente, porque nos países vizinhos, na Guiana ou Guiana, no Suriname e na Guiana ou Guiana Francesa, né, que é a nossa fronteira com a França, eles têm precedentes, eles também têm descoberto bacias petrolíferas promissoras, né? Fizeram descobertas relevantes de petróleo e gás, inclusive a Total, que abandonou a Petrobras. Interessante, porque abandonou a Petrobras em campos semelhantes ao que ela explora na região próxima, na foz do Amazonas ali, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, né? A mesma coisa, mas com a Petrobras não. Aí eu digo para vocês, interessante, por que a BP e a Total não quiseram acompanhar a Petrobras nessa exploração? E lá na região próxima, pelo menos a Total está envolvida nos empreendimentos de exploração. Ora, porque lá ela vai gastar. Tá? Quem domina a tecnologia é o Brasil, com certeza a Total, sendo sócia algumas vezes do Brasil, e a BP também, né, já aprenderam muito da tecnologia e já podem se aventurar sozinhas. Mas lá elas se sujam, vai ter que mexer na massa, vai ter que ter tecnologia, dinheiro, tal. No Brasil, não. A Petrobras explora e paga o que lucra em dividendos para os acionistas. Ora, os franceses estão levando, os ingleses estão levando, os americanos estão levando, e brasileiros também estão levando limpamente o dinheiro do lucro do trabalho da nossa estatal. Então é muito mais fácil a BP e a Total deixarem a Petrobras sozinha, explorar sozinha, e os lucros depois entram na conta muito mais fácil que o sacrifício de ter que despender com plataformas, com mão de obra, com aeródromos, não é? Enfim, com tudo que envolve a exploração do petróleo na região norte do país, que é próximo ao Equador e tem florestas, né? O trabalho provavelmente não deve ser muito fácil, provavelmente até mais difícil que na costa do pré-sal conhecido. O primeiro poço, né, que deve ser perfurado pela Petrobras, fica a 160 quilômetros do litoral do Amapá, lá no extremo norte.
uma lâmina d'água de 2.800 metros. Olha, na costa do pré-sal conhecido nós chegamos a 7.000 metros. Na costa do Amapá nós temos uma lâmina d'água de 2.800, olha só. Provavelmente o investimento deverá ser menor por causa da profundidade menor. Eu, como leigo, acho isso. Quanto mais raso, melhor, não é isso? E o investimento nessa nova conquista até 2026 é de 2 bilhões de dólares, ou seja, 38% do total previsto pela Petrobras para exploração nos próximos 4 anos. Certo? Ela encontra na fase final de processo de contratação e mobilização de bens e serviços para implementação das obras, adequação de aeródromo, olha só, precisa tudo isso, porque lá no local, na costa do Amapá, como não tinha também, quando ela começou a explorar, aqui na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, lá no Amazonas, na costa capixaba, fluminense, na costa catarinense, paulista, também não tinha toda a estrutura que ela tem hoje. Então lá ela tem que construir tudo isso. É disso que a BP e a Total fugiram. Elas preferem esperar os dividendos a serem pagos depois que a Petrobras tiver alcançado os lucros. Então isso aí ela vai ter que fazer tudo para permitir uma operação segura, um trabalho seguro, né? Um estudo científico, inclusive, vejam só, eu estou falando do Amapá, até com grande orgulho, estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, mas tem um estudo que diz que na franja oceânica norte do território nacional, compreendendo Maranhão, Pará e Amapá, né, tem um grande potencial petrolífero, que inclusive abriu uma disputa entre as empresas e os órgãos ambientais. É outro problema do qual a Total e a BP fugiram. Que a Petrobras se vire, ela que se vire com o IBAMA, ela que se obtenha as licenças, se adeque às normas ambientais. Veja só, eu queria chamar a atenção para vocês também o seguinte, toda vez que o Brasil descobre algo, queira fazer algo que vá injetar desenvolvimento ao nosso país, surgem ONGs, que vão em cima do IBAMA, vão em cima dos órgãos de licenciamento, vão em cima da ANP, enfim. Por quê? Para dificultar, para protelar, para atrasar o avanço, como aconteceu em Santo Antônio, como aconteceu em Jirau, como aconteceu em Santo Antônio, aliás, Belo Monte, Santo Antônio, Jirau, todas as grandes hidrelétricas brasileiras tiveram um problema. E significa dizer o seguinte, que a energia elétrica é um item primordial para o desenvolvimento do país. Quanto mais atrasar, melhor. Vocês não acham? Então é assim. A Petrobras está envolta com dificuldade de licenciamento para exploração na costa do Amapá. A exploração está prevista para começar agora. Mas ela já atravessou aí um grande mar tenebroso de problemas. E vocês vão ver que lá no fundo, atrás do IBAMA, atrás da ANP, tem ONGs. Algumas delas, inclusive, financiadas pelo atual rei britânico. Certo? Ele é o presidente honorífico de uma. E com certeza ela está atrás disso aí, né? Para atrasar um pouquinho a nossa exploração, o nosso... se bem que a nossa independência de petróleo nós já alcançamos há muito tempo. O problema é a administração do governo que não deixa que a abundância de petróleo seja refletida nos preços dos combustíveis que são comprados pela população brasileira. Petróleo nós temos, nós não temos governo, certo? Nós não temos um governo nacional que diga, como disse na época de Getúlio Vargas, o petróleo é nosso. E é nosso, cada um tem o seu. Não vai ser a Total francesa, a BP britânica, que vem comandar os preços do petróleo no Brasil, certo? Mas infelizmente falta administração e assim que é. Pois bem, gente,
Fizeram algumas avaliações, águas profundas e ultraprofundas na bacia do Pará, Maranhão, por exemplo, existem aproximadamente 30 bilhões de barris de petróleo em recursos prospectivos, recuperáveis, riscados. Desse total, 13 bilhões de barris poderiam se transformar de fato em reservas descobertas, considerando o índice de sucesso de 45%, sobretudo no Maranhão. Então aí veio um novo pré-sal, a regulamentação ambiental, algumas petroleiras chegaram a comprar concessões nas áreas da bacia do Foz do Amazonas, no litoral do Amapá e do Pará, e nunca conseguiram receber aval do IBAMA. Um exemplo disso é a própria francesa Total, que após 2 tentativas fracassadas de obter licenciamento, desistiu do negócio e preferiu repassá-los. Toma, Petrobras. Repassar para a Petrobras. É a Petrobras que se vira. É isso que eu estou dizendo. A Petrobras mete a mão, leva o negócio adiante, coloca a sua tecnologia, bota, digamos, finalizando, coloca a mão na massa. Vamos, mãos à obra. Depois o lucro a gente vê. É isso que eu chamo a atenção para vocês. Entendeu? É isso que eu chamo a atenção de vocês. Petróleo nós temos. Qual a justificativa para que o preço também não seja condizente com a quantidade de petróleo que nós temos e por que não é falado para o povo, por que não é publicado para o povo com ênfase, que é a importância desse tipo de descoberta pré-sal na Costa do Amapá. A importância dessa descoberta merecia, sim, grandes alardes. Se a imprensa fosse nacional, fosse patriota, realmente isso seria notícia de grande alarde na televisão e no jornal. Olha só o que eu não sou contra, tá? Eu abraço o meio ambiente. Mas o IBAMA, por exemplo, o que ele alega, né, para dificultar a vida da Petrobras no pré-sal no Amapá? Que pode comprometer a sobrevivência de recifes de corais que se estenderiam do Amapá até o Maranhão. Viva os corais! Vamos protegê-lo. Mas em todo lugar que tiver petróleo, provavelmente você vai encontrar peixe, a fauna marinha, né? Os corais, água, ar, etc, etc. Nós precisamos conviver com isso. Os grandes vazamentos de óleo que aconteceram de grandes petroleiros de empresas estrangeiras, né? Vocês lembram disso? Os grandes desastres já foram abafados. Esses foram grandes desastres ambientais e nós não vimos medidas à altura. Mas aqui no Brasil, os corais vão atrasar a exploração do nosso petróleo. Repito, não sou contra os corais. Não sou contra os corais. Mas o Brasil precisa do petróleo, o petróleo está lá, os corais estão lá, e a Petrobras tem tecnologia suficiente para não atacar nem acabar com os corais, e mesmo assim tirar petróleo. O IBAMA precisa agilizar, né? Então, enxerga também riscos ao Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luiz, localizado no litoral maranhense, unidade de conservação de flora e fauna marinha. Agora, aqui no Brasil, o pessoal está invadindo a Serra da Canastra, Mato Grosso do Sul, né? Pantanal, Tocantins, Goiás, estão invadindo as reservas e nada se faz. Repito, não estou dizendo que a Petrobras tem que chegar lá e rasgando, acabando com os corais, vai papo com o petróleo. Não é isso, não. Vamos colocar rigor em tudo para proteger o meio ambiente. Mas me parece que a formalidade, né, a exigência burocrática do IBAMA, às vezes se torna excessiva. Porque depois, como é que aprovaram a extração de petróleo no pré-sal existente? Encontraram uma maneira, né? E lá tinha também coral. Essa mesma maneira deve ser aplicada no pré-sal do estado do Amapá. No estado do Amapá. Olha só,
petróleo demais, que podia ser muito bem o motivo de a gente ter realmente uma das gasolinas, gás mais baratos do mundo, né? Mas vamos torcer. Breve nós teremos o apoio para a Petrobras, o apoio que a grande estatal brasileira merece, certo? Meus amigos energéticos, preparem-se, tá? Tomara que mude, que o Brasil mude, porque senão nós vamos ter reflexo dessas privatizações na conta de energia elétrica por conta da doação da Petrobras, da Eletrobras, certo? Assim como está acontecendo com a Petrobras, que o preço dos combustíveis depende de índice de aprovação ou não do governo, das pesquisas eleitorais, também no silêncio está indo o aumento das tarifas de energia elétrica. No mesmo caminho. Torça, haja para que essa coisa mude, para que o Brasil realmente volte a ser brasileiro e que o patrimônio do país volte a ser do povo. Que seja traduzido essa abundância das matérias-primas que nós temos nos preços mais acessíveis ao bolso do brasileiro comum. Aquele cara que, por enquanto, está ganhando muito pouco. Certo? O patrimônio brasileiro é do brasileiro. Vocês foram bem-vindos hoje, como serão sempre, como já foram antes, desde o início do canal do Doutor Elétrico, são agora e vão continuar sendo. O vídeo de hoje serviu para colocar ponto de interrogação, que a gente responda a isso que eu coloquei, a isso que eu perguntei aqui para vocês. Certo? Porque o pré-sal da costa do Amapá não é tão difundido, porque o Brasil tem tanto petróleo e não tem a gasolina mais barata do mundo, e porque o preço do combustível depende de pesquisa eleitoral. Por quê? Eu espero vocês na próxima terça-feira, quando serão bem-vindos. Obrigado. Comentem, falem comigo sobre o assunto que a gente viu agora. Deem likes, comentem, curtam. Convidem pessoas para se inscreverem. Se não se inscreveram ainda, se é a primeira vez que vem aqui no canal do Doutor Elétrico, se inscrevam, dê uma turbinada, ajudem a sobrevivência, né, e a atividade do nosso canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal do Doutor Elétrico, quando serão bem-vindos. Até lá!